Pastor Alain é presbiteriano aqui em Alagoinhas, né? E ele escreveu este livro. Eu não terminei de ler o livro, mas eu aconselho, compre. Você trouxe o livro, mano? É muito bom. Nesta manhã, nós vamos ouvir de uma autoridade sobre ideologia de gênero. O título do livro é Uma Resposta à Ideologia de Gênero, a família na perspectiva de Deus. É esse livro aqui, vale a pena, porque o que você vai ouvir não é tudo que está aqui. O conteúdo aqui é muito consistente, está de parabéns. Sei que ralou muito para escrever, porque precisa ter consistência e conteúdo para escrever um livro muito bom. Está de parabéns. Então, eu gostaria de pedir a você que esteja atento para tudo que vai ser ministrado. É uma certeza de que Deus vai nos abençoar com conhecimento. Pastor Alain. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Bom dia. Que Deus, em nome de Jesus, possa trazer informações edificantes à sua mente, à sua vida. Que Deus possa, em nome de Jesus, trazer a você informações, a fim de fazer com que você entenda o tempo difícil que nós estamos vivendo hoje. O tema em que vamos meditar é a família na perspectiva de Deus, uma resposta à ideologia de gênero. O assunto específico é o que Deus ensina acerca da família tradicional. Nós vamos tentar entender o que a palavra de Deus ensina acerca da família tradicional. Por conseguinte, vamos combater a visão pós-moderna acerca da família. Eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Gênesis, Gênesis 1, versos 26 e 27. E Gênesis 2, dos versos 18 a 25. Contudo, nós só vamos ler Gênesis 1, versos 26 e 27. E por quê? Porque Gênesis 2, dos versos 18 a 25, é a narrativa descritiva de Gênesis 1, versos 27 e 28. Deus vai dizer, portanto, em Gênesis 2, versos 18 a 25, como fez o homem, como fez a sua esposa Eva, na verdade. E com que intuito Deus a fez? Esta é a razão de nós nos atermos a estes dois textos. Gênesis 1, versos 26 e 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em outra tradução está, homem, macho e fêmea os criou. Abaixe sua cabeça. Recorra a Deus mais uma vez. Peça a Deus, em nome de Jesus, para falar com você. Pai amado, Deus Santo, eis-nos aqui mais uma vez. Eis-nos aqui dizendo ao Senhor, somos dependentes do Senhor.
Eis-nos aqui, meu Pai, externando a nossa dependência a Ti. Ó Deus, Tu sabes que nós vivemos em um tempo difícil, onde ideias nocivas têm surgido, ideias que fundamentam comportamentos. Quantas pessoas perdidas, quantas pessoas amarradas no engano. Ó Deus, pedimos que Tu venhas em nome de Jesus trazer-nos nesta manhã informações capazes de sanar toda dúvida acerca do que o Senhor constituiu no Éden. Pois vivemos um tempo onde o homem que não se submete ao Senhor tem tentado varrer da sociedade a ideia de que o homem foi feito por Ti. E o Senhor o fez macho e fêmea. E nós possamos, em o nome de Jesus, como soldados do reino de Deus, combater todas as ideias humanísticas ante Deus que tem surgido hoje, a fim de conduzirmos pessoas a Jesus, a fim de fazermos com que mentes estejam cativas à palavra do Senhor. Ó Deus, esta é a nossa oração, em o nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. A família, na perspectiva de Deus, uma resposta à ideologia de gênero. Aqui nós temos que entender duas coisas acerca da família. A primeira é que Deus tem uma visão definida e específica acerca da mesma. Isto é, o que é a família? A segunda coisa é que hoje existe uma visão equivocada, distorcida, enganosa acerca da família. Duas visões. A visão de Deus, advinda da palavra de Deus, e outra visão, advinda de conceitos filosóficos humanísticos. Assim sendo, nós podemos dizer que estamos vivendo em tempos difíceis, dias difíceis, selvagens, tenebrosos, onde o homem sem Deus tem agigantado ideias nocivas que fundamentam comportamentos. Deste modo, o nosso tempo tem sido estigmatizado no campo das ideias e dos comportamentos por cenas, imagens, fatos bizarros. Homem se envolvendo sexualmente com homem. Homem com homem trocando beijos e afetos em plena luz do dia. Jovens, moças e rapazes, vivendo na promiscuidade, sexo antes do casamento, e está tudo certo. O eixo, o arcabouço deste mal fixo na vivência da humanidade pós-moderna é a falta de subserviência cultica a Deus. A razão da existência de tais ideias ante Deus, que fundamentam comportamentos ante Deus, é a falta de Deus na vida dos homens, ou de muitos homens. É a ausência da submissão a Deus na nossa sociedade, ou em boa parte da mesma. O homem sem Deus vive distante de Deus, e por isso adota conceitos ou ideias que conduzem ao pecado. Adota informações, teses,
advindas de academias ateísticas, e passam a viver na contramão da vontade de Deus. É a ideia de que Deus está morto, advinda de Nietzsche. Se Deus está morto, se Deus não existe, nós podemos fazer o que bem desejamos, o que bem imaginamos. Nós podemos externar ideias opostas. A Deus. Nós vivemos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, um tempo, como disse há pouco, difícil. Muito difícil. Muitas ideias nocivas. E eu vou destacar aqui 2 ideias nocivas, daninhas, perversas. A primeira ideia é a ideia que Deus aceita tudo desde que seja feito com amor. É o discurso da pós-modernidade. É o discurso que está na moda. Com amor tudo pode. Assim sendo, se o homem desejar envolver-se com outro homem, desde que seja com amor, está tudo bem diante de Deus. Se uma moça ou um rapaz desejar se deitar ou se envolver sexualmente antes do casamento, desde que seja com amor, está tudo bem diante de Deus. Em nome do amor ou de uma ideia equivocada acerca do que é o amor, pessoas estão vivendo na contramão da vontade de Deus. Pessoas estão fazendo o que Deus repudia, o que Deus exorciza, o que Deus condena. Outra ideia, a ideia de que um homem macho, em função da sua vontade, da sua psique, de como se vê, pode dizer que não é macho, que é fêmea. Pode, portanto, se vestir como mulher, se comportar como mulher. É o que ensina a ideologia de gênero. É o que nós temos visto hoje, nas esquinas, das inúmeras avenidas, de cidades espalhadas por nosso país. A pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte: mas por que a ideologia de gênero ensina que um homem macho pode dizer que não é macho, que é fêmea, e, por conseguinte, atender o seu entendimento, o seu desejo, a sua vontade, e se comportar como sendo fêmea, como sendo mulher? A resposta é porque a ideologia de gênero diz que quem define tanto a sexualidade quanto o gênero em uma pessoa é a subjetividade da pessoa, é a cabeça da pessoa, é a vontade da pessoa, é o desejo da pessoa. Assim sendo, se uma pessoa que nasceu homem se perceber não sendo homem, pode dizer que não é homem. Isto é, se a sua cabeça, se a sua subjetividade dizer você não é homem, pode atender a sua subjetividade e passar a viver como não sendo homem. A ideologia de gênero ensina que quem define o gênero em uma pessoa é a cabeça da pessoa, é a vontade da pessoa.
é a psique da pessoa, e não a biologia que a envolve, não a genética. Esta é a filosofia do momento, filosofia nociva. E é por causa destas ideias que a família está sendo contundentemente, ferozmente atacada. Nós vivemos uma época em que estas ideias têm dominado a mente de muitas pessoas. Nós vivemos em uma época em que estas ideias têm determinado o curso comportamental de muitas pessoas. É uma época de ataque ao que Deus instituiu. É uma época de ataque ao que Deus formou desde o início. A família, na perspectiva de Deus, se opõe à visão pós-moderna de família, advinda da ideologia de gênero. A visão de Deus acerca da família não se encaixa, não se empacota na visão da ideologia de gênero. O vetor acadêmico, no que tange a sexualidade humana da pós-modernidade. A pergunta que nós temos que fazer diante disto é a seguinte: por que a visão ou a perspectiva de Deus acerca da família tradicional, da família cristã, está totalmente condenando, dizendo não, repudiando a visão da ideologia de gênero? Aqui eu começo a expor a vocês a visão da ideologia de gênero e a visão de Deus acerca da família tradicional, restritiva, a que eu chamo de família do princípio, família do Éden. Vejamos, a família, na perspectiva de Deus, começa no Éden, antes do surgimento do pecado na vida humana. Portanto, começa no Éden ainda perfeito. É o que dizem os textos de Gênesis 1, verso 27 e 28, e Gênesis 2, versos 18 a 25. Deus instituiu antes do pecado a família. A família, então, começa em uma ambiência perfeita. Vem de Deus, vem do céu. Foi Deus quem formou, foi Deus quem instituiu. Nós temos que entender que a família tradicional, a família cristã, não é resultado de uma convenção humana. Não é resultado do desejo, da vontade humana. Porque a mesma foi instituída por Deus. Porque a mesma foi formada por Deus. Deus que instituiu. Mas a ideologia de gênero ensina o oposto. E aqui nós temos que entender a razão, o porquê. O porquê está na fundamentação, na raiz intelectual, acadêmica da ideologia de gênero. O marxismo. Não sei se você sabe, mas Karl Marx, no final da vida, chegou à conclusão que a família é uma instituição perversa.
é a mesma que mantém todos os sistemas opressivos e, por isso, deve ser dizimada, varrida da sociedade. O vetor intelectual da ideologia de gênero na pós-modernidade é a Judith Butler. A Judith Butler é marxista. Defende a visão marxista de que a família criada por Deus, isto é, a família tradicional, restritiva, foi inventada, foi feita no final do século XVIII e início do século XIX. Esse negócio de dizer que foi Deus quem a instituiu, não é verdade. Segundo a perspectiva marxista. Vejam, meus irmãos, que há uma razão de estarmos vendo todos esses ataques contra a família instituída por Deus, a família tradicional, a família restritiva. Segundo os marxistas, a família tradicional é resultado dos desejos escusos ou dos interesses escusos do homem detentor do capital. Assim sendo, a mesma vem do sistema econômico capitalista. Foi, então, instituída a fim de manter o capitalismo no Ocidente. Vejam que, quando a ideologia de gênero ataca contundentemente, ferozmente, o que Deus instituiu, a mesma nas entrelinhas está dizendo: eu sou a favor da visão marxista, porque a mesma está enraizada no marxismo. Esta ideia causou estragos terríveis no Ocidente. E nós estamos vendo os desdobramentos hoje. Nós estamos vendo os fatos causados hoje, fatos negativos, hoje, na vida comportamental do homem pós-moderno. Nós podemos ressaltar, nos opondo a esta visão, que foi Deus que instituiu a família. Portanto, a família não é resultado de uma convenção humana, como disse. Vem do céu, veio de Deus. Estava em Deus na eternidade, deste modo a ideia de família antecede o tempo. Estava em Deus. Estava na eternidade. Veio de Deus, veio da mente de Deus, é o que diz Gênesis capítulo 2, dos versos 18 a 25. A ideia que diz que é resultado de uma convenção humana, que é resultado dos desejos escusos do macho burguês, de um sistema econômico perverso, veio do inferno, veio do diabo, tem um pai, Satanás. E aqui nós temos que dizer que é o diabo que instrumentaliza pessoas, usa pessoas, a capacidade das pessoas, a cabeça das pessoas. Todas as academias que se insurgem contra a ideia de Deus, contra a ideia de que Deus instituiu um comportamento a ser seguido, vem do inferno. Vem do diabo. Você tem que entender, meu irmão e minha irmã, que Deus instituiu a família no princípio.
e repudiar os discursos, as ideias que se opõem a isto. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje existem pessoas informadas, pessoas capazes, gente que estudou, que tem dito que quem crer na família tradicional é um besta, é um idiota. Assim afirmou a filósofa Marilena Chauí. O pai é um déspota. O pai é uma espécie de demônio na ambiência familiar. Essa ideia, portanto, de pai, de mãe, desta instituição restritiva, vem de mentes discricionárias, arbitrárias. Foi inventada. O homem percebeu a necessidade de criar o homem um macho, de criar uma instituição que o mesmo pudesse mandar no sexo oposto, no gênero oposto, isto é, na mulher. E por isso mesmo criou a família tradicional, restritiva. É o discurso que permeia as universidades do nosso tempo, muitas das universidades do nosso tempo. É a ideia que anda varrendo o mundo de norte a sul. É a ideia que se opõe a Deus, a ideia que tenta dizer Deus não existe. Esse negócio de que Deus determina como nós devemos viver deve ser varrida da sociedade. É o discurso abaixo Deus. Nós temos que nos agarrar ao que Deus instituiu. E, por conseguinte, negarmos tudo que vem do inferno. Mas ainda, podemos dizer que a família, na perspectiva de Deus, possui um pai e uma mãe. Nós já vimos que foi Deus que instituiu. Começou no Éden. Não no fim do século XVIII e início do século XIX, como afirmam os marxistas, e a ideologia de gênero está fundada no marxismo. Mas ainda a família, na perspectiva de Deus, possui um pai e uma mãe. Tem que ter a pessoa do pai, o homem, o macho, e a pessoa da mãe, a fêmea. É o que diz Gênesis 1, verso 26 e 27 e 28, especialmente o 27 e o 28. E Gênesis 2, a partir do verso 18 até o verso 25. E por que eu estou dizendo isto? Porque a ideologia de gênero e a política LGBT diz que o que temos que entender não é que no contexto familiar, na ambiência familiar, há a necessidade da presença do homem, do pai, propriamente dito. Mas a função psicológica de pai. Assim também no caso da mãe. Não há necessidade da presença física, biológica da mãe, da fêmea, mas a função psicológica de mãe. Com isto, a ideologia de gênero e a política LGBT está dizendo que 2 homens podem formar uma família. Um homem vai exercer a função psicológica de pai e outro homem vai exercer a função psicológica de mãe. Deus, quando institui a família tradicional, restritiva, disse ao homem e à mulher, ao macho e à fêmea: formem a família. Não é a presença psicológica do pai e da mãe, é a presença física real do pai e da mãe, do macho e da fêmea.
Ah, eu sou homem, mas entendo que não sou homem, sou biologicamente. Mas entendo psicologicamente que eu não sou homem. Eu sou mulher. Eu vou me casar. Mas no casamento eu vou exercer a função psicológica que corresponde ao pai, ou que corresponde à mãe. É o que nós temos visto hoje. Quando nós nos deparamos com cenas onde um homem está esteticamente igual a uma mulher. Ou quando o homem está, ou quando uma mulher está igual ou esteticamente a um homem. Vivendo juntos, casados. União homoafetiva. E aí alguém pergunta, mas vocês vão adotar? Criança, sim, nós vamos adotar. Mas como essa criança vai crescer sem a presença do pai ou da mãe? A resposta: não, aqui nós exercemos cada um a função. Eu exerço a função psicológica de pai e o meu cônjuge, que é homem, exerce a função psicológica de mãe. E está tudo certo. Nós temos que combater tais ideias. Nós temos que nos insurgir contra tais ideias, contra tais comportamentos. Nós temos que dizer que, de fato, é importante a presença de um homem, de um pai, na vida de uma criança. Nós temos que dizer que é importante a presença de uma mãe, de uma mulher, na vida de uma criança. Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. É pai e mãe, é macho e fêmea. Todas as configurações de família que não se adequam ao arquétipo de família do Éden é resultado do pecado. Todos esses comportamentos têm uma razão, têm uma causa, o pecado. O homem que está distante de Deus é subserviente ao pecado, é servo do pecado, vive rendido ao pecado. Nós entendemos a razão, nós sabemos o porquê, nós sabemos a causa, o que está por detrás de tudo isto. As coisas, a partir de Gênesis 3, desandaram. Os homicídios começaram a surgir. As insubmissões à palavra de Deus e a Deus começaram a surgir. Homem com homem, união afetiva, uma nova configuração de família, é resultado do pecado. Mulher com mulher, união homoafetiva, uma nova configuração de família, é resultado do pecado. Eu volto a dizer, a razão é a queda. O nosso tempo tem sido um tempo extremamente voltado a explicitar, no que tange os comportamentos humanos, o que Deus condena. O pecado é a razão. O homem sem Deus vive pecando contra Deus. O pecado é permanente. Daí a razão de uma sexualidade desenfreada. Daí a razão de comportamentos no campo da sexualidade humana bizarros. Daí a razão de tanta esquisitice envolvendo as relações humanas.
Então, meu irmão, minha irmã, não fiquem chocados, chocadas. É o pecado. O homem sem Deus peca contra Deus. Vive pecando contra Deus. O pecado é permanente. Mas ainda, nós podemos destacar que a família, na perspectiva de Deus, possui um propósito que é dignificar e manter a espécie humana de acordo com as normas de Deus. De acordo com as normas de Deus e não do homem. É o que diz Gênesis 2, dos versos 18 a 25. Pois ensina que Deus fez a mulher e uniu-a ao homem, a fim de dignificar ambos por meio desta união, isto é, o casamento. Sexo só a partir do casamento. Sabem o que dizem os marxistas? E aí eu volto a dizer, todas estas filosofias que estão ensinando que você pode fazer o que você bem entender com o seu corpo, se você quiser se deitar com um cachorro, você pode se deitar. Se você quiser se deitar sendo homem com homem, você pode se deitar. Se você quiser se deitar sendo mulher com a mulher, você pode se deitar. Marxismo. Foi quem, no Ocidente, passou a dizer a sexualidade humana no homem ocidental é oprimida, restringida. O homem ocidental não faz sexo. E sabem por quê? Diziam e ainda dizem os marxistas. Porque o Ocidente está cativo aos 10 mandamentos, ou às normas de Deus, ou ao Gênesis 2, versos 18 a 25, que ensina que o homem só pode se deitar ou se envolver com mulher depois do casamento. Hoje nós vivemos a época em que os discursos endereçados aos jovens são: façam sexo, se envolvam sexualmente. Você tem 15 anos, você tem 14 anos, você tem 12 anos, se envolva sexualmente. Sexo faz bem. Saia dessa de que sexo tem que ser executado, exercido a partir do casamento. Saia dessa que diz que sexo tem que ser entre sexos opostos. Se você ama um homem, se você ama uma mulher, sendo você homem, sendo você mulher, se envolva. Nós vivemos na pós-modernidade, nós vivemos na época em que nós temos que atender os nossos desejos, porque é a época onde não existe ninguém a fim de nos condenar. Tudo pode. Não é o que nós temos visto hoje? E sabe por que o marxismo começou a ensinar tais coisas? Porque eu mesmo, como disse no início, entendeu que a família é uma instituição perversa. É a família tradicional, restritiva, que mantém o capitalismo. Então, nós temos que varrer do Ocidente. E como? Vamos dizer ao mundo que sexo antes do casamento é permitido. E é bom. Começar mais cedo. Vamos dizer ao mundo que homem pode se deitar com homem. Vamos dizer ao mundo que mulher pode se deitar com mulher. Assim nós vamos, aos poucos, desconstruindo a ideia da família tradicional, restritiva. O que Deus instituiu, o que Deus fez. Meus irmãos, nós não podemos entender que o homem deve viver em função dos seus desejos, em função das suas vontades, em função da sua psique, da sua subjetividade. Sabe por quê? Porque a psique humana, na verdade, todas as faculdades do homem são totalmente depravadas. É o mesmo que dizer ao porco: viva na lama. Esse discurso que diz: atenda os seus desejos, atenda a sua cabeça, atenda às suas necessidades, atenda à sua visão interna, atenda à sua interioridade.
vem do pai dos enganos, isto é, Satanás. Nós temos que viver de acordo com as normas de Deus. E no que diz respeito à família, nós temos que entender que o que forma a família, o que configura, é o casamento de um homem e de uma mulher. Esta é a norma de Deus. Foi assim que Deus instituiu. Talvez você conheça alguém que tem vivido de acordo com tais filosofias antropocêntricas, que põe o homem no centro de todas as coisas. E por esta razão está rendido a comportamentos esquisitos. Diga, Deus condena. Diga com amor, Deus condena. Nós temos que viver de acordo com as normas de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o arquétipo da criação. Eu não tenho que viver de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu acho. Eu tenho que viver de acordo com o que Deus instituiu. Casamento é bênção. Casamento é bênção. É uma instituição que tem sido defasada hoje. É uma instituição que tem sido vítima de ataques. Hoje, os jovens não pensam, boa parte, mais em casar. Está tudo fácil. Sexo antes do casamento. Está tudo fácil. Está tudo permitido. Por que eu vou me casar para depois me deitar com minha amada? Eu vou antecipar as coisas. E aí eu vou retardando. Simone de Beauvoir, que foi a patrona intelectual da ideologia de gênero no Ocidente, escreveu uma obra em 1949, na verdade foi publicada em 1949. Acerca do casamento, Simone de Beauvoir disse: o casamento não é uma bênção, o casamento é uma maldição. Sabem por quê? Porque o casamento, assim como a família, e é a partir do casamento que começa a família, de acordo com Gênesis 2, versos 18 a 25, foi inventado. Quem o inventou? O macho burguês. Com que intuito? Aprisionar a fêmea. O casamento, portanto, no que diz respeito à mulher, é uma maldição, porque a mulher casada vive submetida às normas da sua casa, às regras do seu esposo. Casamento não é bênção. É o que ensina o marxismo. E se a ideologia de gênero está fundada, enraizada no marxismo, a mesma tem razão de dizer que tudo pode, que sexo pode ser executado, pode ser feito antes do casamento. Casamento é bênção. Aí vem as feministas fundadas nesse discurso de Simone de Beauvoir e diz o seguinte: eu não vou me casar. E se for me casar, se for me envolver, eu não vou me envolver com um homem, eu vou me envolver com uma mulher. Eu não sei se você sabe, mas até a década de 50, as feministas lutavam pelo direito ao voto, pela entrada nas universidades. Depois de Simone de Beauvoir, isto é, a partir de 1949, e aí passa 50, as coisas mudaram, porque a mulher passou a entender que o homem é um mal em sua vida.
O homem faz mal à sua pessoa. O gênero masculino, o macho, faz mal à sua pessoa. E aí nasce um lesbianismo intelectual. Há uma explicação intelectual acerca do porquê a mulher não deve se envolver com o homem. Acerca do porquê a mulher não deve se casar com o homem. Vejam que o que nós temos visto hoje está fundado em ideias, em conceitos nocivos, passados. Quantas jovens, quantas menininhas, quantas moças estão vivendo uma relação homossexual? Meus irmãos, entenda que Deus instituiu a família tradicional, foi Deus quem formou, foi Deus quem fez. Todos os ataques que nós temos visto hoje endereçados ou contra a família tradicional vêm do inferno, vêm do diabo. São ideias, conceitos que têm agasalhado muitas pessoas, que têm amarrado muitas pessoas. E muita gente tem batido continência, tem dito, de fato, é assim que funciona, nós vamos viver assim, nós vamos seguir isto. Eu fiquei assustado outro dia, quando eu vi duas moças, em plena luz do dia, aos beijos e abraços. Choca. E aí a ideologia de gênero diz, não, você não tem que ficar chocado ou chocada. É o desejo da pessoa, ou o desejo das moças, é a vontade das pessoas. Nós temos que respeitar as vontades das pessoas, é verdade. Mas nós não podemos entender que isso está certo, que isso está correto. Nós não podemos entender que Deus aceita isto. Nós não podemos passar a mão na cabeça de quem faz tais coisas, de quem vive assim. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus condena o comportamento homossexual. Porque a palavra de Deus condena os desejos escusos da alma humana. Os desejos pecaminosos. Porque a palavra de Deus diz que atender os desejos da carne é o mesmo que atender ao chamado do engano, do pecado. A homossexualidade é pecado. A palavra de Deus condena tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e é o que nós vamos ver a partir de então. Primeiro texto, Levíticos, verso 22. Levíticos 18, verso 22. Até aqui nós já entendemos que a razão de muitas pessoas estarem vivendo, gente do sexo masculino, macho, como sendo do sexo feminino, é o que a ideologia de gênero diz. E o que a ideologia de gênero diz? Quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a cabeça da pessoa. Então, se a pessoa entende que não é do sexo masculino, mas do sexo feminino ou do gênero feminino, pode viver como sendo do gênero ou do sexo feminino. Uma observação. De acordo com a ideologia de gênero, gênero e sexo são duas coisas distintas. Gênero é o que a pessoa define a partir da sua subjetividade, a partir da sua cabeça. Sexo é o que a pessoa nasce. Na perspectiva da palavra de Deus, ou na perspectiva de Deus, gênero e sexo são a mesma coisa. O que define o gênero ou o sexo é a biologia e não a psicologia, a cabeça da pessoa. É o que diz Gênesis 1, verso 27 e 28. Deus disse ao macho e à fêmea:
se envolvam sexualmente e povoem a terra. Volto a dizer, a partir do casamento. Só homem possui sistema reprodutivo masculino. Uma pessoa, macho, e mulher, pessoa, possui sistema reprodutivo feminino. Aí Deus diz a ambos, se unam sexualmente, se envolvam a partir do casamento e povoem a terra. É o que nós chamamos de mandato social. Gênesis 1, versos 26 e 27. Então, quem define o gênero e o sexo não é a cabeça, não é a psicologia. A pessoa é o que é biologicamente. Vocês sabem que não existe transgênero geneticamente. O transgênero, de acordo com a ideologia de gênero, é um indivíduo que nasceu biologicamente homem ou mulher, mas se vê psicologicamente como não sendo homem ou mulher. É o caso Ivana, da última dramaturgia da novela das nove da Globo. Uma menina, biologicamente menina, mas que não se via como menina, se via como homem. Portanto, de acordo com a ideologia de gênero, um transgênero. Porque quem define o gênero é a cabeça, é a vontade, é a interioridade, é a subjetividade da pessoa. Então, se a pessoa se vê sendo um travesti, tem que ser um travesti. Existem mais de 31 nomenclaturas de gênero, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos de Nova York. E daqui a alguns anos vão existir muito mais, porque quem é que define? A subjetividade da pessoa. É a cabeça da pessoa. Existem hoje inúmeros gêneros, crossdresser e tantos outros. Travestis de tempo parcial e travestis de tempo integral. Homossexualidade não é gênero, homossexualidade é uma orientação sexual. A Bíblia também diz que existem 2 gêneros e uma orientação sexual. E aí a Bíblia discorda da ideologia de gênero quando a mesma diz que existem mais de 2 gêneros. E discorda da ideologia de gênero quando a mesma diz que quem define o gênero é a cabeça da pessoa, e não a biologia da pessoa. De acordo com Gênesis 1, verso 26 e 27, só existe o gênero macho e fêmea, masculino e feminino. E quem define o gênero é a biologia. Foi Deus quem disse isto. Eu fico com Deus, e você? E só existe uma orientação sexual de acordo com a palavra de Deus, a heterossexual. Gênesis 1, verso 27. Sexos opostos, chamados ao casamento, sexos opostos. Vocês sabem que a Marta Suplicy foi a primeira, ou talvez não saibam, a primeira a entrar com um projeto de lei pedindo a mudança do artigo do Código Civil, que diz que o que configura a família é a união entre um homem e uma mulher. Ela quis substituir por 2 pessoas. O que configura uma família é a união de 2 pessoas, ou seja, pode ser 2 homens, 2 mulheres. Isso desde 1995. Na época, a mesma era deputada federal. Em 2015, 2017, o projeto foi encaminhado à Comissão de Cidadania e Justiça do Senado e foi aprovado por unanimidade. Vejam que isto não é de hoje, isto vem do passado e tem se encorpado e tem se agigantado. Só existe uma orientação sexual, a heterossexual. Só existem 2 gêneros, masculino e feminino, de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a ideologia de gênero, existem mais de 2 gêneros, transgêneros, travestis, crossdresser e tantos outros. E mais de uma orientação sexual, a homossexual, a bissexual, a pansexual, a heterossexual.
Porque depende da cabeça da pessoa, depende da vontade da pessoa. Então, se a pessoa resolve se envolver com animais, a zoofilia ou a bestialidade, a mesma pode se envolver. Existem pessoas que se envolvem sexualmente com pedras, com árvores. São os pansexuais. E está tudo certo. Alguém pergunta, você o quê? Com relação à sua orientação sexual, eu sou pansexual. O que é isso? Eu me envolvo com pedras, com plantas, com árvores. A Bíblia condena todas estas orientações. A Bíblia condena estes comportamentos e a Bíblia condena a homossexualidade. É o que diz aí, Levíticos 20, verso 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Coisa abominável. O relacionamento homossexual é uma abominação. De acordo com Levíticos, capítulo 20, verso 13. Mas ainda Levítico 18, verso 22, diz também que é uma abominação. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. O Antigo Testamento diz que é abominação. E por quê? Porque Deus criou só uma... Aliás, Deus permitiu e Deus condicionou o homem, antes da queda, a uma orientação sexual, a heterossexual. Com o pecado, o negócio mudou. Tudo isso é resultado do pecado. A homossexualidade, todos os comportamentos equivocados, errados, bizarros, no que tange a sexualidade humana. Todos. É uma abominação, mas alguém pode dizer o seguinte, isto é coisa do Antigo Testamento. De fato, o Antigo Testamento condena a homossexualidade. Isso é coisa do Antigo Testamento. O Novo Testamento não, porque no Novo Testamento tudo tem que ser feito, como disse no início, com amor. E tudo feito com amor pode. Há pessoas de renome que se dizem evangélicas, cristãs, ensinando isto nas redes sociais. A gente ensinando isto. Você tem que se voltar a Jesus e em Jesus só há amor. E se há só amor, você não tem que se preocupar com o que você vai fazer. Esse é um discurso retrógrado, antigo, arcaico. Já foi passado, já foi batido. Hoje é tudo com amor, tudo pode. Se você ama um homem, se envolva com o homem, como diz na introdução. É isso que o Novo Testamento ensina? Não. Se não, vejam, Romanos 1, verso 26 a 27. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações, íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Primeiro, o verso 26 vai dizer que o desejo, a paixão homossexual é uma paixão infame. Suja! Segundo, verso 26 vai dizer que o comportamento homossexual é inatural, não é normal. Anda na contramão da natureza do que é natural. Lembrem-se, Gênesis 1, verso 27 e 28, Deus criou o homem, o macho e a mulher, a fêmea. E disse, se unam a partir do casamento e povoem a terra.
o natural, o que corresponde com a natureza é o homem se envolver com mulher. Daí a razão do texto dizer que mulher se envolver com mulher sexualmente é um comportamento inatural. Não é normal. E o mais chocante no texto é que o texto vai dizer que foi Deus que entregou os homens a tais paixões, a tais comportamentos. Significa que é juízo de Deus. A homossexualidade é juízo de Deus. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: sejam irracionais, se comportem de maneira irracional, tenham um comportamento que não venha se corresponder ao que é natural, ao que é normal. Tenham nas entrelinhas comportamentos no que diz respeito à sexualidade bizarros. Alguém já disse que esse texto não pode ser usado para combater a homossexualidade, porque esse texto está combatendo a homossexualidade da corte romana. Isto não é verdade. Esse texto está combatendo toda relação homossexual, seja das cortes ou não. É uma paixão infame, torpe, contaminada, pecaminosa, condenável. É o juízo de Deus recaindo sobre os homens. É Deus dizendo: vivam de uma maneira bizarra, oposta ao que vocês são. E sabem por quê? Porque os homens que vivem assim não se curvaram diante de Deus. É o que o texto vai dizer a partir do verso 19. Os versos que antecedem os versos 27 e 28. É juízo de Deus. Não se submeter a Deus é viver como um animal irracional. Não se submeter a Deus é viver sujeito às paixões mais escusas da alma humana. É render-se a comportamentos bizarros, é se curvar a comportamentos extremamente chocantes. É Deus que dá o norte, é Deus que dá o sul, é Deus que põe o homem no caminho, é Deus que põe o homem a viver de acordo com o que o homem é. O último texto do Novo Testamento que condena a homossexualidade. 1 aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. E aqui eu já termino. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, homossexual passivo, nem sodomitas, homossexual ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A homossexualidade passiva e ativa é um pecado como o roubo, como o homicídio. É um pecado como qualquer outro pecado. Quem vive na homossexualidade e morre na homossexualidade, diz o texto, não vai herdar o reino de Deus. Assim como quem vive executando o roubo. Assim como quem vive como homicida, como maldizente, como um viciado, rendido aos entorpecentes e aos álcools da vida. Alguém pode dizer, eu não sou homossexual, porque quando eu me envolvo com homem, eu sou ativo, eu não sou passivo. Há pessoas que pensam assim. Homossexual é quem se sujeita, é o passivo. Quem se envolve de maneira passiva ou ativa com homem ou com mulher, sendo do mesmo sexo, está cometendo comportamento homossexual, que Deus condena, que Deus abomina.
A pergunta é: há como o homossexual sair da homossexualidade? Há como Deus mudar esse comportamento condenável, esse comportamento que é resultado de uma paixão infame? Há como? Há esperança para os homossexuais? O texto vai dizer que sim. Olha o verso 11. Verso 11. Tais fostes alguns de vós. Fostes o quê? Homossexuais. Passivos e ativos. Gente que havia se convertido, gente que havia sido mudada por Deus. Gente que havia sido transformada por Deus. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus muda. Então esse discurso que vem da turma gay, uma vez gay, gay para sempre, cai diante da Bíblia. Deus muda pessoas, homicidas, maldizentes. Deus muda homossexuais. Deus transforma. O nosso papel, portanto, é interceder, é pôr tais pessoas diante de Deus e dizer: Deus, eu conheço uma pessoa, é o meu vizinho, é meu pai, é minha mãe, sei lá, é quem eu conheço e quem eu gosto. Eu ponho diante do Senhor, está rendido à homossexualidade, eu ponho diante do Senhor porque eu entendo que o Senhor pode transformar pessoas, o Senhor pode santificar, o Senhor pode mudar. A nossa função não é apedrejar, a nossa função não é atacar com paus e com pedras. A nossa função é amar, a nossa função é colocar diante de Deus, a nossa função é entender que Deus pode converter, que Deus pode santificar, que em Jesus uma pessoa que se comporta assim pode ser santificada, justificada. Deus muda. Deus converte. Então não desista do seu vizinho, não desista do seu amigo, não desista de quem você conhece, de quem convive com você. Respeite, ame e se curve diante de Deus e diga: Deus, converta, converta, converta. Isaías 5, verso 20 vai dizer que ai dos que chamam o bem de mal e o doce de amargo. Noutras palavras, ai dos que subvertem a palavra de Deus. A ideologia de gênero subverte a palavra de Deus. Todas as instituições que dizem o que Deus não diz, isto é, que diz o que Deus condena, estão subvertendo a palavra de Deus. Nós vivemos na época da pós-modernidade, na época do relativismo. Não existe uma verdade absoluta. A verdade é o que você entende ser verdade. Nós, enquanto povo de Deus, servos e servas de Deus, temos que dizer a esta sociedade: existe uma verdade sim, a verdade de Deus, a verdade que veio do céu, e portanto nós entendemos, fincados, cativos nesta verdade, que Deus pode, em nome de Jesus, por meio de Jesus, transformar pessoas, mudar pessoas. Nós entendemos, nós não abrimos mão, nós recorremos a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, Deus é onipotente, foi Deus quem fez os céus e a terra. Portanto, se o seu casamento está indo de mal a pior, se você tem vivido uma relação conjugal terrível, se sua vida tem virado um caos, não atenda a agenda da sociedade, entendendo que isso é normal. Atenda a agenda de Deus, atenda a pedagogia de Deus e se renda a Deus. Eu gostaria de convidar cada um de vocês a baixar a cabeça. É o momento em que você é chamado ou chamada a conversar com Deus. Nós vivemos, como disse no início, tempos difíceis, tempos selvagens. É o tempo das ideias nocivas, dos comportamentos nocivos. É o tempo da homossexualidade, é o tempo da sexualidade promíscua. É o tempo em que Deus pode agir, em que Deus pode mudar. Como sempre mudou e como sempre agiu. Deus intervém. Deus desceu por meio de Jesus e viveu entre nós. Jesus é o amor personificado, é o Deus encarnado.
É só por meio de Jesus, meu irmão e minha irmã, que a pessoa que você conhece, que você tem posto diante de Deus há semanas, há meses, há anos, pode ser mudada. Você tem que interceder, você tem que se curvar diante de Deus. Eu não sei como você tem vivido dentro da sua casa. Eu não sei o que você tem vivido no contexto social em que você está inserido ou inserida. Eu não sei se você convive com pessoas que adotam ideias e comportamentos antagônicos à palavra de Deus. Eu só sei que, independente do que você tem vivido, que Deus pode cuidar de você, que Deus pode te guardar. Deus amado, Deus santo, eis-nos aqui mais uma vez. Ó meu Pai, tem compaixão de nós. Somos o teu povo, vivendo em um mundo caído, em um mundo rendido ao pecado, em um sistema mundano corrupto ante Deus. O mundo tem dito: aceite a verdade do inferno, mas nós vamos continuar dizendo: nós só aceitamos a verdade de Deus. Abençoe-nos, sustenta-nos, que nós possamos, em o nome de Jesus, erguer a nossa voz e dizermos: Deus é Deus, Deus existe, e há de voltar na pessoa bendita de Jesus e julgar vivos e mortos. Lembre-se do seu amigo, da sua amiga, do seu tio, do seu vizinho, que está vivendo na contramão da palavra de Deus, talvez na homossexualidade. Ponha-o diante de Deus, peça a Deus para intervir em sua existência, intervir em sua vida. Peça a Deus para mudar a sua vida. Deus pode mudar. Ó Pai, intervém, haja, que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo, que nós possamos viver rendidos ao Senhor, que nós possamos ser totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.